Boa noite, companheiros. É sempre uma alegria nós voltarmos a essa casa, que o envolvimento maior, que as vibrações do Mestre Jesus estejam conosco, para que nós possamos realmente fazer desses momentos, momentos de amor, momentos de compartilhamento de energias. Recentemente, uma grande rede de televisão levou uma série de matérias com um físico brasileiro que mora nos Estados Unidos, tratando do surgimento do universo, da interação entre os mundos, e eles intitularam essa série sugestivamente de Poeira das Estrelas. Interessante observar naquelas matérias que, em todos os aspectos, a constituição do nosso corpo, a constituição do mundo em que nós vivemos, são muito semelhantes às proporções dos componentes químicos, e também no universo é observável que os planetas, as galáxias, os sistemas planetários estão em expansão. Por envelhecer, por caminhar para a desordem, segundo a lei da entropia, tudo isto parece caminhar para uma expansão muito grande. Mas quando nós observamos, em nós que também somos poeira das estrelas, já que a constituição do corpo que nós usamos é semelhante à dos planetas, do mundo material em que nós habitamos. Mas quando nós observamos a nós mesmos, nós nos vemos organizados. Nós nos vemos com os órgãos funcionando direitinho, cada célula sabe exatamente o que tem que fazer, a quantidade de energia que precisa assimilar, o momento de se duplicar, e assim vai. Então, entre nós e o restante existe uma diferença. Em nós, a poeira de estrelas está agregada. É mantida unida e funcional por algum tipo de adesivo. E aí, quando nós passamos a pensar, a refletir, cada um de nós é espírito, que aqui se encontra em jornada evolutiva, tem como adesivo para essa poeira de estrelas que usamos como corpo, o amor divino. Cada um de nós é fruto do amor divino. Mesmo que tenham feito sucesso no passado, algumas canções não têm muito a ver com a proposta e o entendimento da doutrina espírita a esse respeito. E muitas criaturas ainda hoje cultivam essa ideia, aquela velha história de música de fossa, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Isso não é verdade. Pode até ter sido muito bonitinho no sentido melódico, mas não era verdadeiro no sentido do progresso. No sentido de cada um de nós é espírito. Porque mesmo que não tenhamos ninguém em torno de nós, ainda assim somos alvo do amor divino. Deus nos ama tanto, a tal ponto, que se deu ao trabalho de nos criar. Então, como nós vamos nos queixar de que ninguém nos ama, de que ninguém nos quer, se nós temos o maior dos amores, o amor da causa primária, o amor da inteligência suprema, como o livro dos Espíritos desvenda para nós? Para que nos preocuparmos, então, com coisas mesquinhas, com pequenos amores transitórios, se temos o amor de Deus? Isso já seria o suficiente para nos sentirmos consolados, para nos sentirmos fortes. Mas também é uma grande responsabilidade. Porque este amor divino, como Kardec observa para nós, no comentário que faz a questão 540 do Livro dos Espíritos, nos lança lá no ser elementar, naquilo que ele chamou de átomo, e nos impulsiona a evoluir, a realizar conquistas, a realizar o nosso aprendizado, até que cheguemos à condição de arcanjo. E da mesma forma como temos o amor de Deus como nossa origem, temos esse amor como uma necessidade de ser difundido entre os nossos semelhantes. Todas as vezes que a força do amor fica estagnada, fica aprisionada, ela causa distúrbios. A ausência do amor na Terra é o que ainda mantém o planeta na condição de provas e expiações. É o que ainda causa todos os tumultos, todas as confusões, toda a violência que ainda nos assola e nos aflige. Nós poderíamos comparar essa energia, essa força que nos move, como se ela fosse uma dispensa que uma criatura tenha em sua casa, abarrotada dos mais variados gêneros, os mais saborosos. As criaturas egoístas trancam as suas dispensas e vão fazendo uso parcimonioso daqueles mantimentos. Como não conseguem consumir tudo, aquilo acaba estragando, acaba passando o prazo de validade,
E aí nós sabemos bem o que acontece com uma casa que tem uma despensa, que tem produtos estragados. Ela começa a atrair ratos, baratas, todo tipo de criaturas que são nocivas à nossa saúde. A casa mental, a nossa casa espiritual, poderíamos dizer assim, tem a despensa do amor abarrotada. Mas os egoístas que trancam também os seus sentimentos, que ficam esperando, eu só vou gostar de quem gosta de mim, é outra musiquinha popular que não tem nada a ver. Nós somos gerados para amar, nós somos criados para amar. E só seremos felizes quando estivermos amando, e enquanto estivermos amando. Por isso mesmo, os egoístas que trancam a sua casa espiritual e não compartilham o amor, também adoecem. E embora não existam ratos nem baratas para poluir a nossa casa espiritual, nós vamos atrair espíritos perturbados, perturbadores, adoecidos, que vêm compartilhar conosco essas vibrações infelizes que nós estamos alimentando. Mas as criaturas que são dadivosas, aquelas que aprenderam a colocar a força do amor em movimento, são como o dono da casa que abre a sua despensa, que compartilha com os vizinhos, que troca com eles, porque eles também, vendo atos de generosidade, passam a agir generosamente. E aquela despensa jamais fica vazia, e estará sempre abastecida de produtos novos. Terá sempre uma energia nova para oferecer. Na nossa casa espiritual também. Quanto mais amarmos, mais amor atrairemos para nós. Joana de Ângeles nos adverte no livro Desperte e Seja Feliz, que o amor é a realidade mais pujante da vida. Não há força maior na nossa existência que não seja o amor. A partir dele, tudo mais pode ser construído. Tudo mais pode ser realizado. Daí a imensa necessidade de pormos o amor em ação. Emmanuel fala que a caridade é o amor em ação. Então é realmente colocar essa energia para produzir o bem, para realizar transformações, para fazer com que as criaturas se sintam felizes, para espalhar felicidade em nós e em torno de nós. O amor como fonte de vida traz saúde para o corpo físico, traz saúde para a mente. As criaturas que amam muito conseguem manter-se saudáveis, ter uma vida prolongada. As pessoas que se negam a amar, que vivem de certa forma enfurecidas, magoadas, guardando ressentimentos, causam doenças ao próprio corpo. Vão causando degeneração nessas células que se alimentam de amor. E aí, logicamente, encurtam também a sua permanência na Terra. O amor é uma força tão poderosa e os seus resultados em nós são tão patentes que o dia em que nós nos conscientizarmos de que todos temos essa força e que todos temos esse poder, nós levaremos à falência as indústrias de cosméticos, porque o amor embeleza. Nós só recorremos aos cosméticos, aos artifícios para tentar ficar mais belos, porque nós ainda não exercitamos o amor por nós mesmos. E nem colocamos o amor em volta de nós, na nossa vivência, no nosso dia a dia, nos nossos atos. E aí não tem jeito. Começamos a ter aqueles transtornos, aquelas insatisfações, e as indústrias de cosméticos se aproveitam, não é? É creme para ruga em cima do olho, é creme para ruga debaixo do olho, é creme para o cotovelo que está áspero, é creme para não sei o quê, e aí as pessoas vão passando tanto creme que de noite tem que se amarrar na cama, porque ficam escorregadias, podem cair. Porque elas não se amam, então ficam buscando fora delas. Ficam querendo se ver como os outros veem a beleza e não conseguem enxergar a sua beleza íntima. A prova mais patente de que o amor é capaz de embelezar, nós encontramos até naquelas relações fugazes, nos amores passageiros da adolescência. Quantas e quantas vezes nossos adolescentes encantados, apaixonados, pode ser que seja por uma semana, mas naquele momento em que eles estão amando, tudo para eles fica belo. O mundo é lindo, o céu é sempre azul, e a pessoa amada é a mais linda que eles conhecem. O rapaz conversa com os amigos na academia, enquanto levantam seus pesos, enquanto fazem os exercícios, que ele encontrou a princesa, a menina mais linda do mundo, uma tremenda gata.
E aí a gata chega para encontrar o companheiro na academia e os colegas olham e ela mais parece aquele boizinho de chuchu que criança faz na escola. O corpo roliço, 2 cambitos finos andando em direção ao seu apaixonado. Mas ele a vê linda, porque ele a ama. E aos seus olhos se vê mais o espírito do que o corpo físico, que pode não corresponder ao padrão de beleza, que é sempre transitório. Mas não vamos imaginar que só os rapazes passam por essa evidência extra que vê o espírito. As meninas também. Normalmente conversando na manicure, conversando no cabeleireiro, conversando, porque mulher nasceu para conversar. Tem um chipzinho no cérebro feminino que diz que elas têm que falar o tempo todo. E assim elas vivem a sua existência. E falam e comentam a respeito do rapaz maravilhoso que encontraram, do príncipe encantado, da criatura dele muito bela, do seu corpo escultural. E aí chega o príncipe para buscar a namorada na porta do salão. E aí as outras olham e dão aquele risinho de volta, porque ele mais parece um colchão amarrado no caminhão de mudança. As gordurinhas saindo pelaquela camisa apertada, mas ela o vê lindo, maravilhoso, porque ela está amando, porque ela está apaixonada, porque ela está vivenciando as vibrações da força do amor. Como seria bom para nós, e não é só a questão da beleza exterior, muito mais ganhamos com a beleza da alma. As almas que amam irradiam energias positivas, irradiam luz, e são reconhecidas na espiritualidade porque se amam. Jesus não disse para nós que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem? Então, como esse reconhecimento? Não seria só pelos gestos, mas principalmente pelas irradiações que as almas que amam conseguem irradiar. E nós podemos escolher fazer assim. Nós podemos determinar isso para a nossa vida. Eu escolho amar. Ah, mas alguém me magoou. Se não for possível amar aquela criatura, que pelo menos exercitemos o perdão. Se ainda não for possível o perdão, o esquecimento. Porque há vários outros que precisam do nosso amor. E quantos seres não estão aí pela terra cultivando só o lado negativo? Tem 50 pessoas que dizem que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é apaixonante, mas se uma não fez isso, ele fica: fulana não gostou de mim, a fulana me abandonou, a fulana não quis me amar, e aí fica uma vida amarga, fica uma vida infeliz. Até porque o único amor que nós temos verdadeiramente, o único amor que nós conseguimos conservar, é aquele que nós somos capazes de dar aos outros. O que os outros nos oferecem não é nosso, é passageiro. Mesmo que seja o amor de mãe e de pai, vai ser transitório, pelo menos no sentido material, porque uma hora pai e mãe vão desencarnar, e se a nossa felicidade estiver centrada em receber os afagos e os carinhos de pai e mãe, nós nos veremos infelizes. Se a nossa felicidade estiver centrada em receber o carinho e o afeto do esposo ou da esposa na hora que eles partirem, ou porque desencarnaram, ou porque resolveram viver outras experiências, nós nos sentiremos infelizes. Mas se a nossa felicidade estiver na nossa capacidade de amar, amar muito, plantar sorrisos nos olhos dos outros, fazer com que as criaturas estejam também elas felizes, nós estaremos felizes para sempre. Ninguém roubará de nós essa felicidade, ninguém será capaz de tirar de nós esse tipo de prazer e de alegria de viver. Só depende das nossas escolhas. O que nós vamos fazer com a força do amor que existe em nós? Trancá-la e aguardar os ratos? Ou distribuir e fazer com que o nosso mundo se transforme num mundo mais feliz? As criaturas dizem: ah, mas há muita violência, há muito desentendimento, há muita ambição, e nós diríamos que, na verdade, falta muito amor. Em todos os momentos, em todos os aspectos da nossa sociedade, da vivência no nosso planeta, onde existe distúrbio, é porque o amor está faltando, está escasseando. O amor está sendo vivido de forma corrompida, porque há criaturas que confundem sensualidade com amor. Não é. Que confundem paixão com um sentimento mais nobre, que é o amor, e não é. Então, cada um de nós, observando todos esses pontos de deficiência do planeta, vamos perceber que ali está faltando amor. Ah, os conflitos do Oriente Médio.
Como aquelas criaturas estão se destruindo, amarrando bombas sobre o corpo, explodindo-se para matar os infiéis, mas porque não aprenderam a amar. Nem sequer reconhecem o paradoxo que vivem, porque são ambos povos que têm a mesma origem, o mesmo patriarca, e ainda assim vivem em permanente conflito, por questões mínimas, por ambição, por posse de terras, por desajustes culturais que nada têm a ver com a vivência do espírito. Se a nossa sociedade vive essa situação de clima de guerra urbana, o temor, o medo que nós vivemos, as dificuldades que nós enfrentamos até para sair de casa, é porque está faltando amor, está faltando afeto. Porque a criatura que se torna um bandido, um assaltante, um criminoso, em algum momento deixou de ser amada, deixou de acreditar em si mesma porque os outros deixaram de acreditar nela. E aí reage violentamente. Passa a querer tomar pela força aquilo que não conseguiu conquistar pelo afeto. Nós vamos observar a força do amor como sendo essa ação transformadora imensa, até mesmo nas nossas reuniões mediúnicas. Quantas e quantas vezes nas nossas reuniões de desobsessão comunicam-se espíritos que são verdadeiras lideranças das sombras, embrutecidos, planejando vinganças, querendo destruir ou o grupo ou algum indivíduo. E normalmente nos momentos de mais crise, quando eles já estão começando a ceder, faz-se presente um benfeitor espiritual. Um espírito amigo, um anjo tutelar, alguém que ama muito aquele ser. E que demonstrando o seu amor por ele faz que ele queira mudar a sua existência. E aqueles que não têm essa experiência vivida em reuniões mediúnicas, podemos buscar nos livros. No livro Libertação de André Luiz, lá está Matilde. Um espírito tão nobre, tão evoluído, que até para ser percebida na colônia Nosso Lar, precisa que Gúbio lhe ceda fluidos, para que ela ali possa, então, tendo-o como médium, se manifestar. E é esse mesmo espírito que designa essa equipe para vir à Terra socorrer Gregório, uma liderança das trevas, um perseguidor terrível, espalha junto com os seus acólitos a perturbação por onde passa. E no momento crucial da obra, quando Gregório começa a perseguir a equipe de André Luiz, Matilde se faz visível a ele. E com carinho de mãe, com um envolvimento amoroso e fraterno, faz que esse espírito se entregue às suas ações amorosas, como uma criança que busca de novo o colo que lhe pode transmitir segurança e paz. Cada um de nós tem essa mesma força de Matilde. Cada um de nós tem esse mesmo poder dos benfeitores espirituais que atuam nas nossas reuniões. Só não usamos. Só ainda negligenciamos para nós mesmos. Jesus nos dizia que nós éramos deuses, que poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. E o que essencialmente Jesus fazia se não amar? Quando desafiado pelos fariseus sobre qual seria o maior mandamento da lei, o que o mestre nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então é a lei do amor, a essência do ensinamento de Jesus. E se em doutrina espírita nós procuramos pautar a nossa existência pelos ensinamentos do Cristo, é lógico que somos todos os dias convidados a amar mais intensamente. Mas é muito difícil amar quando as criaturas são cruéis e amargas conosco. É verdade. Mas é aí que está a beleza do desafio. Quando conseguimos a vitória sobre esses pontos difíceis, é que nos sentiremos mais fortes. E já dissemos antes, não foquemos o nosso amor em um único indivíduo apenas, porque senão nos frustraremos. Somos seres destinados a amar a todos. Jesus nos mostrou que Deus não era o Senhor dos exércitos, mas o Pai de todos nós, e se temos essa origem comum, somos todos irmãos, então não é difícil exercitar o amor pelos irmãos. Mesmo que, como numa família comum, alguns irmãos sejam difíceis de lidar. Paciência com ele. Ou como uma amiga nossa de Santa Cruz diz, façam cara de paisagem e sigam adiante quando ouvirem alguma asneira, ou quando alguém fizer alguma coisa que nós não ficamos satisfeitos. Porque revidar, retrucar, só vai aumentar os abismos entre as criaturas. E enquanto seguimos amando,
aquelas criaturas que tentam nos atingir se veem frustradas. O pior castigo para o adversário não é o nosso revide, é continuarmos felizes apesar dele. Essa é a melhor resposta que nós podemos dar aos nossos agressores, não é agredindo-os. E também é um gesto de amor por eles, porque vamos mostrar que temos valores tão grandes, tão fortes em nós, que aquele ato infeliz não nos afeta, não nos abate, não nos abala. E embora não possamos tomar o poder, e nem que pudéssemos, assumir um cargo de presidente, de dono do mundo que fosse, e baixar um decreto de amor, porque isso não funcionaria, Bezerra de Menezes percebeu em 1886 que não seria pelos caminhos da política que ele conseguiria transformar a sociedade, mas seria pela autotransformação e o auxílio àqueles companheiros mais próximos dele que ele conseguiria fazer com que a nossa sociedade melhorasse. Então não nos é possível chegar lá para o presidente, olha, assina aqui, porque a partir de amanhã, dia 13 de julho, todo mundo tem que se amar. Ninguém vai ficar nem sabendo. E sempre vai haver aquele outro que não vai respeitar. Não tem tantas leis que são desrespeitadas por aí, como fazer respeitar essa, que é toda baseada em sentimentos. Mas quando nós agimos sobre o indivíduo, quando nós auxiliamos o indivíduo a se amar, para que ele tenha condições de amar mais os que estão em volta dele, nós tornamos a transformação concreta. Passamos a realizar mesmo a mudança da Terra, de planeta de provas e expiações, para mundo de regeneração e posteriormente mundo feliz. Só pondo a força do amor em ação, só fazendo com que ela realmente circule entre as almas. Mas se não podemos agir no todo, se não podemos agir sobre um país, sobre uma cidade, existe pelo menos um agrupamento de espíritos que nós temos uma influência muito forte. Nesse grupo nós temos capacidade de intervir, de fazer com que reflitam, de mudar procedimentos e fazer com que a paz comece a se estabelecer. Estamos falando da família. Se a nossa sociedade está doente, se ainda existe violência, se o consumo de drogas aumenta, é porque as nossas famílias estão doentes. É porque as nossas famílias estão se esquecendo da sua função, da sua missão de acolher espíritos. Mais uma prova do amor de Deus por nós é quando temos a possibilidade de constituir uma família, qualquer que seja ela. Porque Deus confia a nós, seres pequeninos, numa condição frágil, embora sejam espíritos milenares, mas naquela condição de fragilidade para que nós auxiliemos o seu progresso. Olha como o Pai confia em nós. Cada um que recebe um filho, um neto, é desafiado, é convocado pela divindade a fazer o melhor de si, para que aquele espírito tenha chance, tenha a oportunidade de progredir, porque nós não sabemos. Felizmente nós não sabemos se quem está reencarnando é um ser luminoso, que veio realizar uma missão transformadora na Terra, ou então é um grande criminoso, que está tendo a sua derradeira oportunidade de transformação. Qualquer que seja a condição dele, a nossa missão é auxiliá-lo a progredir. É dar-lhe bons exemplos, é transmitir-lhe bons ensinamentos. É o que nos cabe fazer, é o que Deus pede de nós, é amá-lo. E aí vemos com tristeza algumas situações que são paradoxais. Quando houve aquele incidente de um grupo de jovens espancando a empregada doméstica no ponto de ônibus, lá na Barra da Tijuca. Um dos pais daqueles jovens foi à televisão, logo depois de tirar o filho da cadeia, e dizer, não, eu sei o que pode ter acontecido. Eu dou tudo a essa criatura, como é que ele agiu assim? Mas só dá coisas. As famílias estão se esquecendo, os pais principalmente, de que temos a tarefa de dar mais do que coisas, porque dar coisas é fácil. Dar um videogame de último tipo faz prestações de 20 vezes nessas lojas que prometem e arrancam os olhos com juros e compra o videogame de último tipo. As roupas, os calçados mais modernos, o curso de inglês, o outro curso de idiomas, é fácil dar coisas, mas dar a si mesmo é difícil. E aí as pessoas depois se queixam, questionam. Ah, mas como é que pode ter acontecido isso? Perdeu o filho para as drogas, porque não soube conquistar o filho no começo, quando ele ainda era criança e precisava dos nossos olhos. Precisava que soubéssemos o nome dos seus coleguinhas de rua e da escola, e muitos pais não sabem. A empregada às vezes conhece melhor as crianças do que os próprios pais. Estamos deixando de viver a nossa missão. Missão, sim.
Aqueles de nós que estudamos o Livro dos Espíritos, vamos chegar à questão 582, em que Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se a maternidade e a paternidade são missões. E eles dizem que são missões grandiosas, das quais nós deveremos prestar contas depois da nossa existência terrena. Então são sim verdadeiras missões. Educar, auxiliar o progresso. Mas como fazer isso? Se aqueles que são os formadores da família, em vez de estarem cooperando, estão competindo. Há muitos lares na Terra. Há muitas casas na Terra. Poucas poderiam ser chamadas de lares. Porque nós vamos ver grupos de pessoas que coabitam, que dividem cômodos, que às vezes colocam as escovas de dentes uma do lado da outra no armário do banheiro, mas não sabem nada umas a respeito das outras. Não se conhecem. Ao contrário, disputam. Recentemente uma novela, e são tantas coisas negativas que eles façam que essa é só mais uma, mostrou o caso de duas pessoas, um casal, que viviam as mesmas experiências profissionais, e ele, por ciúme, por inveja do destaque da esposa, mandou sequestrar o filho, para que ela, perturbada, não tivesse condições de trabalhar. Quantas e quantas vezes nós vemos isso? As criaturas que acordam e começam a ver os seus filhos crescendo só na horizontal. Sai cedo demais para a academia, para malhar, para o escritório, a criança ainda está dormindo. Volta altas horas da noite, porque ficou fazendo hora extra, porque tem um segundo emprego, e as crianças já estão dormindo. Se é que estão no quarto, quando entram na adolescência, eles nem sabem mais. Porque estão nesse afã de conquistar coisas. É mais interessante, dá mais destaque no mundo, ter um carro último tipo do que ter um filho bem educado. É assim que a sociedade tem pensado. Ter a posição de diretor da empresa do que ter um filho que saiba realmente o que é amar. Ouvimos com um pesar enorme uma companheira que se diz espírita, que frequenta a casa espírita, que até milita na evangelização, coitados dos evangelizantes, que certa vez questionada a respeito das suas ausências prolongadas do lar, do distanciamento entre ela e os filhos, dizer assim: não, é importante que nos dias de hoje os filhos entendam que tem pais que trabalham. Ninguém vai negar a necessidade do trabalho, o trabalho é lei. Mas quando nós deixamos de cumprir a nossa missão primordial por causa desse trabalho, ele se torna doença. E aí é importante que nós espíritas nos conscientizemos que homens de negócios, que executivas, se têm filhos, se recordem antes de fazerem as suas propostas de negócio, de terem as suas carreiras, que são pais e que são mães. Porque se negligenciarmos a nossa tarefa, se deixarmos passar a oportunidade de viver essa missão sublime da maternidade e da paternidade, nós nos sentiremos vazios, nos sentiremos infelizes rapidamente, ainda nesta encarnação. Uma das histórias do nosso livro Parábolas de Boa Noite conta exatamente isso. É o caso de um homem, e nós até já trouxemos essa história aqui numa outra palestra, mas ela cabe nesse instante também. De um homem que passou os últimos 30 anos da sua existência mergulhado na busca do saber. Era reconhecido na sociedade como um homem sábio. A sua casa mais parecia uma biblioteca mesclada com um laboratório. Quantos aparelhos, quantos livros, estantes abarrotadas, pergaminhos antigos, sempre tentando desvendar os porquês da natureza. Como funcionavam os elementos, como o sol se colocava, por que havia todas as leis que regiam o nosso mundo material. Suas descobertas eram úteis, ele era respeitado na sociedade, não era um homem mau. Mas quando ele mesmo, depois desses 30 anos de trabalhos, olhou em torno de si, observou a vida que levava e se sentiu vazio, se sentiu inútil, começou a se questionar: mas de que adiantará essa vida inteira, esses 30 anos dedicados ao saber, se depois que eu partir, nada mais restará? Se as minhas descobertas daqui a pouco serão contestadas por outros cientistas mais jovens, como eu fiz com os antigos, de que terá valido então para mim esta vida? E se entristecia, mas ao mesmo tempo, como ele era semelhante a muitos de nós, se acostumou àquela rotina, não buscava variar, não buscava fugir a ela, e mesmo infeliz seguia o seu rumo de pesquisar, de investigar, de tentar saber mais, de se recompensar com conhecimento,
já que não encontrava outra recompensa na sua vida. O país em que esse homem vivia atravessava um momento difícil de guerra civil, de grandes conflitos, de doenças que alastravam-se pela sociedade. Muitas criaturas estavam padecendo. E numa tarde, quando o nosso homem sábio estudava mais uma vez, mergulhando seus olhos num pergaminho antigo, alguém bateu à porta. E ele, muito aborrecido, muito agastado, foi atender. Quem ousava interrompê-lo nos seus estudos? Todos o conheciam. Quem seria a criatura ousada a esse ponto? E quando abriu a porta, ele ficou ainda mais bravo, porque ao nível dos seus olhos ele não viu ninguém, imaginou logo que fosse um trote, que fosse um engraçadinho que bateu a porta e saiu correndo. Mas um choro muito fino, um soluço muito baixinho fez que ele volvesse os seus olhos um pouco mais para baixo. E ele encontrou um menininho de 5 anos, sujo, tremendo de frio e de fome, e chorando porque havia perdido os pais. Não conseguia encontrar a mamãe, não conseguia encontrar o papai há vários dias já. Estava dormindo na rua, ao relento. E pedia ajuda então naquela casa que lhe pareceu tão confortável, tão aconchegante. O homem sábio se sentiu tocado pela presença daquela criança sofrida e o acolheu. Deu-lhe um banho, encontrou alguns tecidos para envolver o seu corpo. Ele não tinha roupas de criança em casa. E enquanto o menininho se refazia, foi até a sua cozinha. Abriu a sua despensa, encontrou alguns legumes e, sem se saber capaz, descobrindo a si mesmo, percebeu que era capaz de fazer uma sopa saborosa, que recendia um perfume gostoso pela casa inteira. E quando servida à criança, quer pela imensa fome que ele sentia, ou porque a sopa era mesmo gostosa, o menininho comeu com avidez. Então logo terminou a refeição, caiu em sono, porque estava muito cansado. Porque o estresse daquelas noites sem dormir direito, porque a preocupação de não encontrar os pais, deviam tê-lo combalido muito. O homem sábio tomou aquele pequeno fardo, levou até o leito e voltou a estudar. Já caía a noite quando a criança despertou. Foi se aproximando dele, observando a sua mesa cheia de instrumentos, de livros de papéis abertos. E num gesto rápido, sem a menor cerimônia, sentou-se nos joelhos dele. E começou a mexer nas coisas. Mas o que é isso? Para que serve aquilo? Aquelas coisas que crianças fazem que deixam os adultos enlouquecidos. Mas o homem sábio, apesar de tantas interrupções, estava até sentindo um certo prazer. Nivelar a sua linguagem, usar os seus conhecimentos para transmitir a alguém que tinha pouco entendimento e fazer que a criança entendesse, parecia-lhe muito prazeroso, muito interessante. Em algumas horas de perguntas, o cansaço da criança era tal que ele voltou a adormecer, dessa vez pousando a cabeça no ombro do homem sábio. Ele cuidadosamente tomou aquele fardo com imenso carinho, cedeu o seu próprio leito para que o menininho dormisse, improvisou para si uma outra cama e passou uma noite bastante feliz. Na manhã do dia seguinte se levantou, preparou de jejum, pôs a mesa, e como o menininho não acordasse porque estava muito cansado, o homem sábio voltou à sua rotina de estudos, esperando que a criança despertasse e fosse de novo ter com ele. Ele apenas ouviu quando o menino levantou-se, fez uso dos talheres, serviu-se das refeições e aguardava então ansioso por aqueles momentos das perguntas. Mas para seu espanto a porta da rua bateu e a criança foi-se embora. E o homem sábio ficou muito triste, compadecido porque provavelmente aquela criança não encontraria seus pais. Já deviam estar mortos na guerra. E mesmo que os encontrasse, quantos não são órfãos de pais vivos? Mesmo assim, o homem sábio não teve ímpetos de ir atrás do menininho para trazê-lo de volta. Esperou que um dia ele voltasse e voltou aos seus estudos. Quando a tarde daquele dia já começava a se anunciar, alguém bateu a porta. E ele já não se levantou mais arrastado, mais aborrecido, ao contrário, foi ansioso. Poderia ser o seu menininho. Poderia ser ele que, não encontrando os pais, estava de volta em busca de abrigo. E quando abriu a porta, entusiasmado, lá estava o garotinho mais uma vez. E trazia outros 5 com ele. E o homem sábio ficou assustado. Mas como? Por que é que você os trouxe? E o menininho, sorrindo na sua ingenuidade, disse: ora, a sua casa é tão confortável, é tão gostosa, a sua sopa é tão saborosa, as suas histórias são tão interessantes. Como eu podia ficar aqui, abrigado e protegido,
se os meus amiguinhos estivessem lá fora sofrendo de frio e de fome? Eles podem ficar? E finalmente, depois de 30 anos, os olhos do homem sábio se encheram de lágrimas. Ele acolheu os 6 filhos que a vida lhe dava e passou a encontrar um sentido de viver, uma razão para continuar a existir. Não lhes transmitia apenas o seu conhecimento, mas também e principalmente o seu amor, e deles recebia todo o amor que alguém pode colher da terra na condição de pai. Como é sublime essa força do amor! Como ela é capaz de nos fazer pessoas melhores! Como ela é capaz de nos auxiliar a realizar a nossa transformação! E quando aprisionada, como é capaz de nos fazer tanto mal! Emmanuel nos diz que o ódio é o amor que adoeceu. E nós vamos perceber isso na história de uma única pessoa, que, tendo suas aspirações amorosas frustradas, se torna um verdadeiro monstro, mas que depois, despertado pela força do amor, capaz de transformar a sua existência numa vida de doação e de afeto pelos mais jovens. Vamos voltar o nosso pensamento a uma tarde de abril de 1585, numa região central da Itália, rica em parreirais, produtora de vinhos, onde um jovem chamado Lúcio, aos seus 18 anos, caminhava a cavalo entre os parreirais. Ele era filho de condes, os proprietários daquelas fazendas. Seria o herdeiro de tudo aquilo porque era o primogênito. E logo estaria então a cargo dele a responsabilidade. Mesmo entusiasmado pelas histórias de cavalaria que ainda eram tão frequentes naquela época, Lúcio não tinha a possibilidade de meter-se em aventuras, embora quisesse. Seria o seu sonho de jovem conquistador bardar-se com uma armadura e meter-se numa aventura com um cavalo bem engalanado. Mas ele seria o herdeiro, ele seria conde. E ele tinha que aprender a administrar as propriedades e as fazendas dos seus pais. E por isso mesmo divertia-se, ou fazia passar o seu tempo aprendendo a administrar essas propriedades todas. Naquela tarde de abril, e era primavera, porque no hemisfério norte era primavera, nesta época do ano, Lúcio desce da montaria e começa a percorrer as aleias, uma a uma. De repente, num dos corredores, repletos de uvas, o aroma recendendo, aquele novo, o sabor que saía sendo deixado pelas uvas, fez que ele percebesse uma jovem. Como todas as outras colhedoras de uvas, trazia um lenço ao cabelo, amarrado, como era costume daquela época, mas uma madeixa loura fugindo dava-lhe uma beleza particular. Era uma menina de aproximadamente 13 anos, chamava-se Ana. E Lúcio começou a sentir o seu coração bater descompassado, seus sentimentos aflorando. Como era possível que aquela criatura chamasse tanto a sua atenção? E Ana também baixou os olhos, com as faces rubras. Na visão espírita, nós diríamos que aqueles dois seres não estavam se encontrando, mas estavam se reencontrando. E o amor entre eles, rapidamente, se acendeu. Mas, e na vida de todo espírito endividado, nós vamos sempre encontrar o mas. Ele era filho de condes, ela era colhedora de uvas. Naquela época, jamais uma união dessas, jamais um romance desses poderia estar fadado ao sucesso. Mesmo assim, eles resolveram desafiar todos os costumes, todos os preconceitos, e às escondidas realizavam seus encontros de amor. E como nós dizíamos, sempre vai existir um mais para aqueles que ainda não merecem a paz perfeita, porque não souberam semeá-la. Um outro colhedor de uvas, um outro serviçal da fazenda, que desejava ter Ana por esposa, descobre o romance escondido do casal e vai denunciar aos condes. Na tentativa de afastá-los, explode um escândalo. Os pais repreendem Lúcio, chamam sua atenção, reprovam o seu ato, jamais se casará com uma plebeia. E ele insistia, mas eu a amo, nós podemos educá-la, fazer uma de nós. E os condes diziam, nunca, tem sangue nobre e ela não tem coisa nenhuma. Teu casamento deverá trazer poder, deverá trazer dinheiro à nossa família. Jamais te unirás a uma criatura reles como esta. E ele insistia no seu afeto, que eles percebiam ser verdadeiro, mas os interesses materiais eram maiores. A incapacidade dos pais de Lúcio de perceberem o que era amor de verdade fez com que agissem. Tentando proteger a sua fortuna, ofereceram uma vultosa soma aos pais de Ana.
Não para que fosse embora, porque Lúcio podia fugir de casa e ir ao encontro da sua amada. E a única maneira de afastá-los em definitivo seria se Ana fosse levada a um convento e se fizesse freira. Sob a tutela da igreja, ninguém ousaria interferir. E assim aconteceu. A jovem foi mandada para um convento, distanciada do rapaz, e ele caiu em profunda tristeza. A sua vida estava partida, o seu coração estava em frangalhos. A sua existência não tinha mais sentido. Mas rapidamente a depressão se transformou em ódio, em fúria, quando Lúcio descobriu que aqueles que haviam articulado a sua infelicidade tinham sido seus próprios pais. Prometia vingar-se, ameaçava fugir, e ainda enquanto tinham algum respeito, contavam com a sua obediência, os pais decidiram agir, para que ele não se metesse em aventuras e depois voltasse apenas para requisitar os bens e dilapidar tudo. Mandaram então a um mosteiro. Era comum para as famílias daquele tempo associar o poder temporal com alguma cultura religiosa a fim de crescerem mais, de aumentarem ainda mais o seu domínio e as suas posses. A igreja era muito poderosa naquele tempo. Século XVI era assim. E assim foi feito. Determinaram que seria Lúcio o representante da família no clero, para trazer valores, para favorecer negócios. E assim então, quando levaram ao mosteiro e as portas se fecharam, ele se sentiu morrer pela segunda vez. A primeira foi quando lhe afastaram Ana. E ele então cultivava apenas agora o ódio, o vazio, a solidão. As criaturas em torno dele eram também vazias, comprometidas com deslizes morais os mais variados. Não havia o cultivo da mensagem de Jesus naquele que deveria ser a casa onde ele deveria viver. E então Lúcio passa a articular ao longo dos anos em que se prepara para ser padre os seus planos de vingança. Todos deveriam pagar. Todos que o infelicitaram deveriam ser esmagados, pensava ele. E a única maneira de fazer isso seria ter poder. E a única maneira de ter poder na igreja seria ir ascendendo, conquistando novas posições, assumindo cargos de relevância. E assim fez. Passou a estudar os hábitos, os costumes, os deslizes, as quedas dos seus companheiros de batina. Quando finalmente concluiu seus estudos e veio naquele grande evento, a catedral cheia, as famílias reunidas, as roupas muito engalanadas, e quando finalmente lhe puseram as vestes sacerdotais sobre os ombros, elas lhe caíram como uma mortalha. Morreu Lúcio. E nascia padre Lúcio, uma criatura fria, calculista, desejoso apenas de vingar-se daqueles que haviam infelicitado a sua vida. Isso nós já estávamos no século XVII. Até que, finalmente, ele, começando a imiscuir-se nas atividades do mosteiro, compreendendo que o prior já era uma criatura idosa, venal, muito mais acostumado às regalias dos banquetes das mansões nobres do que aos cuidados dos seus pupilos, das ovelhas que Deus lhe confiava. Vez que outra desviava recursos que eram doados. E então Lúcio foi sabendo de tudo isso. Foi passando a auxiliar na administração. Foi se tornando cúmplice para ter mais informações. E quando finalmente, chegando já aos 30 anos, tão relevantes eram seus trabalhos no mosteiro, que veio o título honorífico de Monsenhor. Ele agora era distinguido, era respeitado, e então imaginou ser a hora de dar o seu bote. Quando o prior cometeu mais um deslize, desviou uma soma mais vultosa, Lúcio pressionou, chantageou, argumentou que poderia denunciá-lo se ele não renunciasse ao cargo. E naquela condição de Monsenhor, naquela condição de secretário do mosteiro, quem iria assumir? E assim o velho sacerdote sai de cena para que Monsenhor Lúcio assuma aos 30 anos aproximadamente o controle daquele mosteiro, que de certa forma influenciava todas as cidades em volta. Tanto as casas nobres quanto as aldeias iam até lá buscar seus confessores, ouvir as orientações na suposição de que eles eram representantes de Deus na terra. E Lúcio compreendia isso tudo muito bem. Fazia pactos, acordos com os jovens. Poderiam deslizar à vontade, cometer seus desatinos, desde que não desafiassem a sua autoridade, desde que fizessem doações para manter a Santa Madre Igreja. E assim foram vivendo alguns anos. Deslizes morais
fáceis de ser percebidos e esquecidos. Nenhum deles era recriminado pelo superior. Até ele mesmo se permitia algumas quedas, algumas aventuras. E numa dessas aventuras, Monsenhor Lúcio conhece Maria, uma jovem de aldeia, pobre, mas revoltada, insatisfeita, ambiciosa e principalmente, segundo ela, indignada com a condição de inferioridade, enquanto todas as outras moças, filhas das casas nobres, tinham de tudo: os vestidos mais belos, as joias, os perfumes, e ela não tinha nada. Ela deveria ter aquilo tudo, era nisso que ela pensava o tempo todo. E nós não sabemos quem seduziu quem. Quando mesclamos criaturas com dívidas morais muito grandes, ambos são responsáveis, ambos são culpados, embora não devamos carregar o sentimento da culpa. E dessa união escusa, certamente não poderia surgir nenhum outro resultado senão um fruto. E assim que Maria percebeu que uma nova vida pulsava dentro de si, se afastou. Retornou à sua aldeia, aguardou e começou a urdir, a preparar um plano para obter os favores e as riquezas que almejava. Sabia da origem de Lúcio. Sabia que ele era filho de condes. E imaginava poder conseguir então, através desse fruto desse filho, uma condição de vida melhor. Quando a criança nasceu, deu-lhe o nome de Carlo. E Carlo era frágil, era uma criança pequenina. Foi se desenvolvendo com dificuldades naquele meio de pobreza. Mas quando completou 2 anos, Maria resolveu que era hora de investir. Tomou a criança no colo, foi até a fazenda onde viviam os pais de Monsenhor Lúcio. Estranhou porque aquilo parecia um pouco decadente. Já não tinha mais a exuberância de tempos anteriores. Quando chegou à grande mansão, foi recebida pelos condes e com o seu discurso afiado, preparado há muitos anos. Eis aqui o vosso neto, é filho do vosso filho. Portanto, será conde como vós. E eu não tenho condições de criá-lo. Por isso venho até vós, para que me auxilieis a que ele seja criado de acordo com a sua origem. Imaginando que ali receberia grandes favores, os condes apenas se riram dela. Louca que és! Vai daqui, criatura infeliz! Imagina que te daremos algum centavo para cuidar desse bastardo? De modo algum, desaparece! E não imagines que um escândalo te será favorável. Se denunciares o nosso filho, ele se vingará de ti como se vinga de nós. Sabemos o peso da sua mão vingadora. Além do mais, a igreja tem tentáculos e te alcançará onde estiveres. E escorraçaram Maria e a criança de lá. Ela volta para a aldeia, decepcionada. Tudo que ela havia almejado naqueles 2 anos havia fracassado. Deixa então o menino com a avó e vai embora, mete-se no mundo em busca de aventuras. 2 anos depois desencarna num prostíbulo. O pequeno Carlo vai crescendo, sempre frágil, sempre necessitado de atenção. E aquela velha senhora, embora tivesse nele o fruto de uma tristeza muito grande, de uma queda, de um deslize da sua filha, tinha que se afeiçoado à criança. Pelas suas fragilidades, pelas necessidades que ele tinha, pela doçura do próprio menino. E à medida que ele ia crescendo, ela envelhecendo, se sentindo fraca, temia pelo seu futuro. Quando Carlos fez 17 anos, ela o tomou pelas mãos e foram até o mosteiro. Queria falar com o Monsenhor Lúcio. Um noviço atendeu, abriu a porta. Ele estava ocupado. Vem então um companheiro de batina, seu secretário, seu cúmplice de muitas quedas, uma criatura tão terrível e tão fria quanto o próprio prior. E ela então diz: olha, eu sou velha, meu neto tem só 17 anos, em breve não estarei mais na terra e temo pelo seu futuro. Largado nas ruas, esquecido e sem família, poderá perder-se, pelo menos sob a tutela da igreja, terá um futuro garantido. Venho pedir que ele seja acolhido e se faça padre. O secretário de Monsenhor Lúcio disse: impossível, o mosteiro está cheio, não há mais vagas. Não era verdade. Naquele tempo já não existia mais aquela vocação, aquela ansiedade para servir a Jesus. As criaturas buscavam os mosteiros para esconder as suas vergonhas, as suas quedas, ou para buscar poder. Então ela pede para falar reservadamente com o secretário de Monsenhor Lúcio. Deixam Carlo com o noviço e vão caminhando algumas pilastras adiante, até que possam conversar sem serem ouvidos. E ela então conta ao padre a origem daquela criança, daquele menino. E ele, embora tivesse percebido um quê de familiaridade no menino, não havia imaginado a ser essa então
a causa e ficou branco como uma vela de cera. Não poderia recusar Carlo. E se de repente Monsenhor Lúcio soubesse que era seu filho e que ele o havia escorraçado, e se ele tivesse algum interesse naquele jovem, ele seria punido, seria terrivelmente castigado, e ele sabia como poderia ser cruel o velho Monsenhor. Então Carlo foi acolhido. A velha foi-se embora, a porta do mosteiro se fechou e ela nunca mais foi vista. Naquele mesmo momento, então, o secretário de Monsenhor Lúcio vai com Carlo até o gabinete do prior. Ele ainda estava despachando, assinava alguns documentos, punha o seu sinete em outros, lacava outros mais, e eles aguardaram em silêncio por alguns minutos. Quando finalmente Monsenhor Lúcio terminou, ele levantou os olhos e se deparou com Carlo. Foi a sua vez de ficar branco como uma vela de cera. Ele se via naquele menino, se lembrava da sua imagem quando ainda percorria os parreirais nas fazendas do seu pai. Seu coração começou a pulsar alegremente. O amor que parecia jazer soterrados por cinzas, por quedas, renascia, reacendia em sua alma a certeza de que ele tinha alguém, ele tinha um filho. Ele tinha alguém a quem amar. E queria amar. Despertou então de novo, naquele velho homem, velho de 45 anos, de 40 anos aproximadamente, mas velho, 45. E ele resolveu cuidar de Carlo, resolveu assistir aquele jovem. Era necessário então estar atento, prepará-lo, e Carlo era entusiasmado. Quando junto com os monges mais pobres, aqueles que estavam acostumados a lidar com as misérias humanas, não hesitava em descer às aldeias, em mergulhar numa mata qualquer para levar um pedaço de pão, um cobertor a alguém que necessitasse. Mas ele percebia também com muita preocupação que o seu filho tão querido, quando estava junto com outros rapazes, com outros noviços, aqueles de origem mais nobre, que ambicionavam o poder, também sonhava um dia ascender tanto na hierarquia da igreja que o seu poder, a sua vontade, seria como se fosse a vontade do Papa. E Monsenhor Lúcio sabia quanto era terrível, quantas dores as intrigas da igreja eram capazes de proporcionar. E ele precisava assistir o seu filho mais de perto. Mas os afazeres do mosteiro eram muitos, e ele precisava de tempo, então renunciou. Abriu mão do comando daquela instituição para assistir por amor ao seu filho. Quantas vezes os atos de amor desencadeiam logo depois os nossos processos de resgate? Porque quem havia passado os últimos anos semeando discórdias e dores, espalhando e cultivando ódio, certamente encontraria, no momento em que não tivesse mais o poder, o escudo da igreja para se defender, a fúria dos seus adversários. E os seus adversários agiram, odiavam-no profundamente, e para ferir Monsenhor Lúcio, o único caminho, a única saída seria então afastá-lo do jovem por quem ele tinha tanto afeto. E assim que Carlo concluiu a primeira parte dos seus estudos, foi mandado para um outro mosteiro. Foi levado a uma outra instituição. E Monsenhor Lúcio, mais uma vez, como na época em que Ana foi afastada dele, sentiu o seu coração despedaçado. Seu filho não estava mais ali. Mas diferentemente do jovem de 18 anos, frustrado, irritado, ele já havia aprendido a amar. Embora Carlo não estivesse ali, havia muitos outros jovens. Havia os enfermos das aldeias, havia os velhinhos que estavam morrendo e precisavam das suas mãos caridosas. E todos os dias sentindo saudade do seu filho, mas também todos os dias trabalhando e servindo com amor, Monsenhor Lúcio foi levando a sua existência agora na condição de um simples padre de aldeia. Visitava os necessitados, e como o mosteiro era muito árido, era muito feio, resolveu embelezá-lo e cultivar em torno das muralhas um jardim. Passou-se 1 década, 2, 3 décadas. Era o jardim mais exuberante da região. E como as criaturas tinham memória curta, e como a expectativa de vida naquela época era muito pequena, os que conheceram o velho Monsenhor Lúcio, o terrível Monsenhor Lúcio, poucos se lembravam disso ou nem existiam mais. E ele mesmo assim, amando, impulsionou aquele corpo a sustentar-se vivo por mais um tempo. E uma última década decorreu até então. E no ano de 1652, Monsenhor Lúcio já contava 85 anos. O que era um fenômeno para aquela época. Uma raridade. Mas uma realidade em face dos 40 anos de amor bem vividos. Como dizia Pedro, o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados.
E foi isso que Monsenhor Lúcio estava fazendo. Todos os seus delitos dos momentos da juventude agora estavam sendo saudados pela força do amor, por muito amar aqueles que estavam em torno de si. E numa tarde de 1652, Monsenhor Lúcio voltava das aldeias, que ia visitar todos os dias, e encontra à beira de um caminho um rapaz de 18 anos chorando convulsivamente. Desesperado, se chamava Piero. E Piero estava muito triste, muito abatido. A sua amada, a sua noiva, a sua prometida havia fugido da aldeia. Passara por ali um cavaleiro, todo enfeitado, e ela se permitiu seduzir e foi-se com ele. Não havia mais sentido para a vida. A mulher que ele queria ter para construir uma família havia desaparecido, havia fugido. Ele se sentiu o pior dos homens. Não havia razão para continuar. E Monsenhor Lúcio, temendo o estado de destempero daquele jovem, simplesmente o abraçou. O aconchegou em seu peito. Esperou que amainasse o choro. E depois começou a caminhar, braços dados com Piero, até mais próximo do mosteiro. Quando chegaram em frente a uns canteiros, ele parou. Parou, virou-se para o jovem que ainda soluçava e perguntou: Piero, o que é que você vê? Eu vejo canteiros de rosas, de todas as cores, de todos os matizes, e estas mais próximas de nós são rubras como sangue, todas lindas. Monsenhor Lúcio disse: pois bem, meu filho, o amor entre os homens e as mulheres pode ser representado nas rosas. São sempre exuberantes, exalam um perfume inebriante, a textura suave das pétalas nos encanta. Mas, se nós não tivermos cuidados ao lidar com elas, ou nos espetaremos nos espinhos, ou a nossa brutalidade fará com que as pétalas caiam ao chão, com que elas se despetalem. E Piero parou de chorar. Naquele momento, o velho sacerdote lhe dizia que provavelmente a fuga da sua amada tinha a ver também com a forma equivocada dele tratá-la. Ela deve ter buscado alguém que a tratasse melhor. E parou de chorar. O sacerdote então continuou caminhando e Piero foi atrás. E pararam mais uma vez, diante de um canteiro que pintava de dourado até onde a vista alcançava. E ele voltou a perguntar: e agora, Piero, o que é que você vê? Eu vejo girassóis. Girassóis que pintam as vistas, as nossas vistas, a paisagem de dourado, até onde eu posso enxergar. Exatamente, meu filho. E como são flores fortes, como são flores belas também. E representam para nós, podem representar para nós, o amor dos pais pelos filhos e o amor dos filhos pelos pais. Porque buscam sempre a luz e porque sempre são vigorosas. Então é isso que eu quero, dizia Piero com os olhos chamejantes. Vou voltar ao meu lar e agradecer os meus pais pelo amor que eles me dedicaram. Quero logo também me casar, quero ter filhos também. E Monsenhor Lúcio sorriu e disse: tem paciência, Piero. Na vida, assim como no nosso passeio por esses canteiros, para que você chegue ao canteiro dos girassóis, vai ter que passar primeiro pelo canteiro das rosas. Deu um beijo na testa do rapaz, entrou no mosteiro para orar. Na tarde do dia seguinte, o noviço bate à porta da cela de Monsenhor Lúcio. Ele tinha visitas, o que era inabitual, afinal de contas era ele quem visitava as aldeias todos os dias pela manhã. E quando chega ao grande salão do mosteiro, lá estava Piero andando de um lado para o outro, agoniado, aflito de novo. Quando viu o velho sacerdote, foi em sua direção e disse: mestre, ontem salvaste a minha vida, porque eu ia me matar. Me fizeste ver que existem outras possibilidades, outros objetivos para alcançar. Mas quando voltei para casa, quando observei a minha aldeia, as relações dos meus pais, dos meus tios, dos meus vizinhos, quando vi também as histórias dos casamentos dos nobres em volta de nós, eu percebi quanta dor, quanta tristeza, quanta falsidade, quantas traições. Será então, mestre, que nós estamos fadados a atravessar tristemente as relações entre homens e mulheres, para depois nos dedicarmos apenas aos filhos? Monsenhor Lúcio meneou a cabeça e disse: Piero, não entendeste. Não compreendeste a lição, meu filho. Vem comigo, e tomou pelas mãos. Foram então à grande biblioteca do mosteiro. A muito custo fez que Piero se sentasse num banco tosco em volta de uma mesa. Foi a uma estante, tomou um grosso volume, um livro muito grande, e ao abri-lo diante de Piero, lá estava a mensagem de Jesus. O desafio dos fariseus. Qual o maior mandamento da lei divina? E Jesus responde: amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás ao próximo como a ti mesmo. Guardando essa página, marcando essas frases, havia uma rosa seca cuidadosamente conservada.
Monsenhor Lúcio pergunta: Piero, o que é que você vê, meu filho? Eu vejo uma rosa marcando as páginas de um livro. Não. Esse livro traz a mais sublime mensagem de amor que a terra conhece. A doação maior que Jesus nos fez. E a rosa que o marca, embora não tenha mais a exuberância daquelas que estão nos canteiros, não traz também os espinhos que secaram e caíram, e conserva todas as pétalas, porque foi bem cuidada. E se você prestar bastante atenção, ainda é capaz de exalar suave perfume. Assim deveriam os homens e as mulheres entender as suas relações. Se deixadas às intempéries, expostas ao mundo, certamente se despetalarão, levadas ao sabor do vento. Mas se colhidas, se cuidadas, se observarmos as transformações que este amor deve viver e deve passar, saberemos conservá-lo integralmente. E essa rosa, embora não traga mais aquela exuberância do passado, será ainda capaz de marcar uma mensagem de amor como a que nós vemos. Assim também o amor entre os homens e as mulheres. E Piero, rapidamente, de uma questão mudando para outra, diz: mas então, Senhor, por que são gerações os representantes do amor dos pais pelos filhos? E Monsenhor Lúcio sorri e diz: essa é uma outra história. Um outro dia eu vou te contar. E realmente, passaram a ter muitos outros dias de convivência. Porque a vinculação afetiva entre aqueles dois seres era imensa. E Piero passou a todos os dias auxiliar Monsenhor Lúcio nas suas tarefas. Quer nas visitas às aldeias, trazendo outros jovens para aprender com ele, quer nos cuidados dos jardins, sempre cultivando rosas, sempre cultivando flores, sempre aprendendo com Monsenhor Lúcio. Foi-se um lustro, e quando já findava o segundo lustro, 1662, 10 anos de convivência, 10 anos de lições, Monsenhor Lúcio estava muito frágil, muito enfraquecido já. O corpo abatido pelo inverno rigoroso do início do ano. Já caminhava então para a desencarnação, afinal de contas, 95 anos era quase impossível de ser vivido. Piero estava em sua cela, cuidando dele, logo depois dos cuidados dos jardins. E percebendo a fragilidade do mestre, percebendo a fraqueza e a possibilidade de não tê-lo mais junto de si, voltou a inquirir: Senhor, eu tenho aprendido contigo tantas coisas. Nos momentos mais tumultuosos da minha vida, foste o meu pai amoroso. Quantas e quantas vezes eu te pedi que fosse meu pai. Mas ainda não entendo, até hoje, depois desses 10 anos, por que os girassóis são a representação do amor dos pais pelos filhos. Mesmo com uma voz sumida, respiração difícil, Monsenhor Lúcio estampou um sorriso no olhar e disse: meu filho, você mesmo é capaz de responder isso. Sabes toda a minha história, que não tenho Ana junto de mim, que Carlos foi levado para longe. Mas nesses 10 anos, Piero tem sido o meu filho da alma. A criatura por quem me esforço, tenho me transformado para poder te dar bons exemplos, tenho aprendido contigo e tenho te ensinado também muito amor. Observa os girassóis, Piero. Cada pétala é única, não existe outra igual na flor, e nem nenhuma outra flor no mundo. São flores grandes, robustas, vigorosas, passam a vida inteira em busca da luz do sol. E quando já o tempo as gasta, quando o tempo as faz envelhecer, deitam ao solo as sementes. As aves do céu se alimentam delas, e aquelas sementes que remanescem brotam de novo em novos girassóis. É dessa maneira, meu filho, que o amor dos pais se perpetua nos filhos, e o amor dos filhos levará para sempre o carinho e o afeto dos pais. Beijou a mão de Piero, deu um sorriso e desencarnou. Piero sentiu imensa falta do mestre. Quanto vazio, quantas lições, todas as tardes. Mesmo assim, aquela figura agora querida, ninguém se lembrava mais do seu passado. Como o mosteiro estava muito vazio, a cela de Monsenhor Lúcio foi mantida intacta, como uma relíquia, uma lembrança carinhosa do sacerdote que havia criado o jardim mais belo da região. E Piero passou a se encarregar dos cuidados do jardim, e tinha acesso à cela de Monsenhor Lúcio, todas as tardes quase, sempre que precisasse. Passados 2 anos da desencarnação do sacerdote, Piero se refazia do dia de trabalho na cela de Monsenhor Lúcio, quando percebeu sobre uma mesa uma pequena arca de madeira. Foi até ela, tirou debaixo da mesa. Estavam entalhados ali uma figura de um campo de girassóis, crianças brincando em torno das flores, e um velho lendo um livro sentado num tronco.
Quando abriu aquela caixa, Piero descobriu então os tesouros do sacerdote. Havia ali uma rosa seca, envolvida em suave filó, a lembrança sempre presente do amor de Monsenhor Lúcio por Ana, nunca esquecida. Havia um saquinho com sementes de girassóis, a representação do amor de pai que ele sentia por tantos filhos que a vida lhe havia proporcionado. E sobre essas relíquias várias folhas de papel, amareladas, tomadas pelo tempo já. Piero foi desdobrando e lendo, eram poesias. Monsenhor Lúcio usava o seu tempo livre para declamar o seu amor por Ana, por Carlo, deixando naquelas frases, naquelas linhas, toda a energia amorosa que ele sentia. Apenas a última folha de papel no fundo da caixa ainda estava branca, parecendo ter sido escrita recentemente. E quando Piero a abriu, desabou em um pranto convulso, um sentimento tremendo de alegria misturado com a saudade. Somente naquele instante, lendo aquelas frases, Piero percebeu que quando o velho dizia: "És o meu filho pela alma", ele sabia o que estava falando. Era um poema, um acalanto, uma canção de ninar para Piero. Somente naquele instante ele se sentia verdadeiramente filho de Monsenhor Lúcio. Do lado de cada vida, Piero chorava emocionado. Do outro lado, Monsenhor Lúcio o abraçava e sorria. Finalmente ele havia compreendido. Passou-se aquela encarnação, Piero também volta à pátria espiritual, eles ainda têm uma outra oportunidade de estar juntos, no século XVIII, ambos vinculados à igreja. Uma encarnação pouco útil, já não havia mais aquele interesse de servir. Mas amor tão grande jamais permitiria uma separação. Eles se atraíam e se atraem, e o tempo os aproxima sempre, até que finalmente, o ocaso do século XX, a alvorada do século XXI, faz reunir mais uma vez, agora finalmente na condição de pai e filho biológicos, o velho Monsenhor Lúcio que vem resgatar seus débitos e o jovem Piero que vem aprender e ensinar. Amam-se, não têm mais as vestes sacerdotais para se esconder e seguem servindo com a força do amor que os une há mais de 4 séculos. Se o amor é capaz de fazer isso, transformar uma criatura terrível e vingativa como Lúcio num pai amoroso e dedicado como Monsenhor velhinho, o que não é capaz de fazer por nós que temos mais discernimento, que já vivemos um tempo diferente? A força do amor jamais se perde. E assim como não se perde o amor, não se perde a beleza da poesia. E encerrando a nossa tarefa, nós vamos compartilhar com os irmãos aqueles versos que Piero leu em 1662. O acalanto para Piero, dedicado a ele pelo velho sacerdote, em que Monsenhor Lúcio dizia o seguinte: tenho braços fortes, doce filho de minha alma, para abrigar-te e proteger-te, guardar-te junto ao meu peito, fazer-te dormir, qual anjo de luz que és, ao som das suaves batidas do meu coração de pai. Tenho olhos bem vivos, doce luz da minha vida, que te podem ver ainda quando não estás aqui. Percorrem o mundo todo, se necessário for, para ver tuas conquistas, teus passos na luz, no bem. São olhos que reluzem, chispas de um sol que brilha em meu coração de pai. Tenho mente e coração, doce menino que me encanta, para buscar o melhor de mim e ofertar-te por dádiva de amor. Deixa-me guiar-te para a luz e para o bem, fazer-te mais que um sábio, mais que um homem, um anjo de paz e amor, a grande, a verdadeira força do meu coração de pai. Ah, doce filho da minha alma, siga os teus passos, veja o teu progresso, te aconchego em meu peito e velo o teu suave sono. Felicidade sublime é amar-te tão intensamente, sentir que és parte de mim, amigo, companheiro, meu filho, meu amado, meu doce menino. A minha felicidade é amar-te, cantar este suave acalanto e te fazer dormir, contar histórias tão simples e te fazer sorrir. Meu filho amado, o teu sorriso é o meu sol, a minha força de vida. Mesmo que eu me vá, este amor é tão forte que estarei sempre contigo. Sentir-me-ás todos os dias, em teu coração, em teus pensamentos. Agora dorme, minha amada criança. Em meus braços fortes estás seguro e em paz. Junto ao teu coração, eu sei que sou feliz. Isto faz, por cada um de nós,
a força do amor. Que ela nos inspire a também realizar essa transformação do nosso mundo. Muita paz a todos. Muito obrigado.